Olá, irmãos, olá, irmãs. Estamos mais uma vez reunidos como Igreja de Cristo para desfrutarmos desse santo privilégio, dessa liberdade que Deus nos proporcionou em Cristo, de podermos acessar Sua presença com muita alegria, com muito louvor e com muita certeza de que Ele nos acolhe e nos acolhe como filhos. Vamos iniciar esse culto orando, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a adorar a Deus como convém, que nos ajude a ter a reverência necessária para ouvir, para alinhar o nosso coração ao coração do Pai. E vamos adorá-lo, vamos desde já em oração expressar diante de Deus o nosso reconhecimento de quem Ele é em nossa vida, de quão poderoso é o Deus Todo-Poderoso que nos chamou a caminhar com Ele como filhos. Pai querido, nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque no Espírito nós podemos nesse momento sentir a Tua presença em nossos corpos, em nossa mente, em nosso interior, em nossa casa, nesse espaço que estamos nesse momento. No Espírito nós temos a liberdade de entrar na presença daquele que é o Ser Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, aquele que chamou à existência todas as coisas, aquele que tem nas suas mãos o poder de fazer tudo como lhe apraz. No Espírito e nos méritos de Jesus, mediante esse novo e vivo caminho que foi erigido, que foi possibilitado por Jesus, nós estamos agora entrando na presença do Pai, na certeza de que somos acolhidos com ternos afetos, somos acolhidos com o amor que é próprio do coração do Pai. Te louvamos e te pedimos que nessa noite ninguém saia da Tua santa presença, ó Pai, da mesma maneira que chegou, que possa haver um renovo do ânimo, da fé, da esperança, que possa haver um renovo do nosso senso de justiça, que possa haver um renovo da nossa visão do que é viver na liberdade que é própria dos filhos de Deus. Sê conosco, dá-nos uma noite extremamente edificante na Tua presença, mas que, sobretudo, o Senhor possa acolher e receber os nossos louvores e a nossa adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a liberdade que é própria dos filhos de Deus, vamos nesse instante render a Ele adoração e louvor com o nosso ministério de louvor. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim. Meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda
maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, e sobre bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Façamos a leitura na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em mais uma passagem que Jesus confronta os judeus, ele nos traz uma declaração linda. A liberdade que Deus proporciona àquele que se encontra com Cristo é a liberdade de ser filho. Isso se demonstra muito verdadeiro até quando nós observamos o nosso comportamento na casa dos nossos pais. Em regra, a nossa postura dentro da casa dos nossos pais é de muita liberdade. Abrimos a geladeira, sentamos no sofá de maneira mais relaxada, tocamos em objetos diversos sem nenhum medo de sermos repreendidos, em especial quando nos tornamos adultos e sabemos tocar e manipular cuidadosamente nas coisas. A casa dos pais, do pai, da mãe, é uma casa de liberdade para os filhos. E Jesus disse: vocês só vão ser livres quando vocês aprenderem comigo que sou filho, como ser verdadeiramente um filho de Deus. A verdade do que é ser filho de Deus vai libertar vocês de uma relação muito fria, muito distante, muito escravizante com esse Deus que vocês não conhecem como Pai. O Deus que se revelou paterno em mim é o Deus que vocês precisam ter no coração para serem livres. Eu quero nesse momento orar por você que ainda não entendeu que você tem um Deus que é Pai.
que ainda se relaciona com um Deus que não tem traços afetivos de pai na sua vida, na sua mente. Eu quero orar por você para que você tenha um encontro com o Deus Pai, para que você goze da liberdade de ser filho na casa do Pai. Nessa casa, a IPI de Aracaju, a sua comunidade de fé, mas na casa do Pai num sentido mais espiritual. Todo lugar onde Deus está se movendo é tabernáculo, é casa dele. A casa que ele nos prepara para a eternidade. Eu quero que você sinta-se à vontade na presença do Pai. Não é mais tempo de melindres, de receios, é tempo de liberdade na presença de Deus. Oremos. Pai querido, eu suplico pelos meus irmãos que ainda não têm facilidade, que ainda não têm, ó Deus, a liberdade de entrar na Tua presença e reclinar a cabeça no Teu colo, te chamando de Pai. Eu suplico pelos meus irmãos que ainda têm medo de serem rejeitados. Eu apresento os meus irmãos que não conseguem sentir o Teu toque de afeto. Eu suplico pelos meus irmãos que não conseguem ver suas mãos estendidas para abençoar, mãos de Pai que tocam para acalmar a dor, para silenciar aquilo que está gritando lá dentro de nós enquanto angústia. Eu oro pelos meus irmãos que ainda não conseguem olhar para a Tua face e ver toda a ternura que é própria de um Deus que é Pai. Paizinho, Abba, acolhe os meus irmãos nesse momento e os conforta com todos os afetos possíveis. Enche o coração de cada um de uma fé inabalável no Teu amor. Tira todo o medo, faz cair por terra toda a culpa, que os meus irmãos em Cristo, a partir de um compromisso com Jesus, rejeitando o pecado, libertando-se do pecado, tomando posse da graça, da pureza, da santidade de Jesus, possam nesse momento se sentir acolhidos na Tua presença. É o que eu suplico, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse instante, meus irmãos, como filhos amados, adorar ao nosso Pai Celestial. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais um domingo, para mais um culto, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos perseverar em fazer isso com muita alegria. Cordeiro de Deus,
prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, mulheres e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
minha lei. Que minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Santo,
Poucos foram aqueles que se encontraram com Cristo e saíram tristes da sua presença. No mais das vezes, as pessoas saíam impactadas, encantadas e desejosas de conhecer mais e mais do ensinamento e da vida daquele galileu. Mas o chamado jovem rico saiu triste da presença de Jesus, porque Cristo, percebendo que ele era escravo dos seus bens, ele era escravo do ter, deu a ele um remédio muito amargo. Disse a ele: vai, vende tudo e dá aos pobres. Esse não é um padrão que Cristo estabeleceu. Não precisamos vender tudo para segui-lo, mas precisamos ser livres da escravidão do ter. Cristo apontou a generosidade como um caminho de libertação. Cristo queria que aquele homem, aquele jovem, pudesse entender que existe mais alegria no partilhar do que no reter. Existe mais alegria no doar do que no acumular. Que Deus possa nos ensinar e nos libertar da tirania do ter, nos ajudando a compartilhar cada vez mais e mais tudo o que somos e tudo o que temos. Esse é o momento do ofertório. E o desafio de Deus para nós nessa noite é: não saiamos tristes da presença de Deus quando Ele nos toca, nos desafiando a doar. Porque esse é um caminho de libertação, é um caminho pedagógico de Jesus para que possamos cada vez mais termos o nosso coração no ser um discípulo fiel, um discípulo que se coloca no reino de Deus com um coração generoso. Contribua com a causa de Deus através dessa comunidade, contribua com seus recursos abençoando a IPI de Aracaju, mas sobretudo aprenda a dividir, a compartilhar o que você tem, porque esta é uma maneira, digamos que pedagógica e preventiva de que o seu coração esteja livre para ser um fiel discípulo de Jesus. Vamos adorar, vamos louvar a Deus com nossa irmã Gisane Monteiro. Ela vai nos conduzir num cântico. Você se prepara para acolher a palavra de Deus. Tempo também em que você reflete um pouco sobre a sua experiência de ser livre para ser um filho amado, generoso com seus irmãos. Que Deus te abençoe. Vivi tão longe do Senhor, assim me fiz andar, até que eu encontrei o amor em seu transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do bom Jesus, por ti sofri assim, seu maravilhoso
contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz, então achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Chegamos ao nosso quarto encontro em torno do tema A Primazia de Jesus. No primeiro encontro, nós tivemos uma abordagem conceitual. Buscamos em Paulo alguns conceitos que nos orientasse e que nos ensinasse o que é a primazia de Jesus. No segundo encontro, nós falamos sobre a primazia de Jesus na esperança. Naquela ocasião, pudemos entender que o coração da esperança cristã é o fato de que um dia desfrutaremos de uma vida absolutamente transformada segundo o modelo que é Jesus. Em nosso terceiro encontro, falamos sobre a primazia de Jesus na identidade, na construção da identidade do discípulo. Também naquela ocasião, pudemos compreender que no encontro com a verdadeira identidade de Jesus, nós também descobrimos a nossa identidade. E sabendo qual é a nossa identidade, podemos então fazer a missão que nos foi delegada, que é testemunhar acerca de quem é Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a primazia de Jesus na liberdade humana. Convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde a partir do verso 1 nós vamos refletir. Diz assim as Sagradas Escrituras: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz.
Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O ser humano, ele anseia por liberdade. Existe uma fome, existe uma sede por liberdade que é intrínseca, que é própria do ser humano. Mas nem sempre esse ser humano sedento de liberdade compreende o que é ser livre. Tem clareza do que é ser livre. E isso nós vemos muito claramente lá naquela passagem do livro de Êxodo, onde o povo de Deus, que havia recém sido liberto da escravidão no Egito, sente desejo, sente saudade de retornar para aquela condição de escravidão. Em Êxodo 16:3, nos diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. O povo de Deus, que sofria severamente debaixo do chicote de Faraó, o povo de Deus que era oprimido severamente, tanto que a dor, o sofrimento e a indignidade daquele povo chega diante de Deus, comove o coração de Deus, gera compaixão no coração de Deus, e Deus levanta Moisés para que ele conduzisse um processo de libertação do seu povo. Moisés, guiado por Deus e no poder de Deus, faz com que o povo seja conduzido à liberdade. Mas esse povo, em pouco tempo, motivados por uma necessidade imediata, o comer, e o comer com alguma qualidade, sente saudade, diz o texto, do pão e da carne que eles experimentavam nas panelas no Egito. Essa dificuldade humana de precisar o que é liberdade, essa visão humana deturpada do que é liberdade, ocorre porque nós temos desejos, anseios e vontades imediatas que nos fazem entender que ser livre é satisfazer, é executar tudo o que queremos e na hora que queremos. O ser humano tem uma visão distorcida de liberdade, onde ser livre é fazer o que eu quero e na hora que eu quero. E por ser guiado por uma noção contaminada pelos imediatismos, pelas vontades, pelos desejos do momento, daquilo que naquela hora está se pondo diante dos seus olhos, o ser humano nem sempre consegue, de fato, ter uma trajetória rumo à liberdade. Por vezes ele marcha para a escravidão, ele mesmo se põe em condição de escravidão, porque falta-lhe clareza e discernimento de que caminho devemos percorrer para sermos cada vez mais livres. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava lá em Corinto, diz o seguinte, 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para Paulo, o caminho de libertação é Cristo, é o Espírito do Senhor. Quando estamos no Espírito de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ocorre a verdadeira libertação e nos proporciona a possibilidade de marchar, de avançar e de progredir rumo a uma vida cada vez mais livre. Essa temática da liberdade humana é retomada por Paulo aqui na carta aos Gálatas. E aqui, escrevendo aos Gálatas, Paulo amplia este ensinamento, nos falando sobre 3 tipos de liberdade que o viver em Cristo nos proporciona. Primeira liberdade, a liberdade espiritual. Diz aqui no verso 4, verso 8, o apóstolo Paulo, Gálatas 4, verso 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Em outras versões vocês vão encontrar:
Em outros momentos, por não conhecer o verdadeiro Deus que se revelou em Cristo, vocês eram escravos de deuses que por natureza não tem nada de Deus. Então a primeira libertação que Cristo nos proporciona é a libertação dos ídolos, dos falsos deuses. Os falsos deuses, eles escravizam. E eles escravizam basicamente por 3 motivos. Porque os falsos deuses geram culpa. Os falsos deuses, eles colocam as pessoas num patamar de culpa contínua. O verdadeiro Deus nos tira toda a culpa em Cristo Jesus. Mas os falsos deuses sempre geram aquela sensação de que nós estamos em dívida. Nós devemos aos falsos deuses. Os ídolos requerem dos seus adoradores sacrifícios, ações contínuas para aplacar a culpa. Porque na lógica dos ídolos, os súditos, os adoradores dos ídolos, sempre estão devendo. O verdadeiro Deus, por meio da graça, nos diz: Jesus pagou a conta, Jesus pagou a dívida, vocês não devem mais nada, vocês não precisam entrar na minha presença de algum modo amedrontados e com algum receio de rejeição. Os ídolos manipulam pela culpa. Essas igrejas que não pregam o Deus que se revelou em Jesus Cristo, tem um monte de igreja hoje que não é uma igreja centrada no verdadeiro Deus que se revelou em Jesus Cristo. Essas igrejas apresentam um falso Deus, um ídolo, que o tempo todo está manipulando as pessoas pela culpa. Olha, você, seu pecador, seu imundo, venha na nossa igreja, que aqui nós vamos, mediante uma prestação, uma atitude de fé, uma postura verdadeiramente corajosa de fé, nós vamos orar e você vai se sentir livre dessa culpa. Aí o indivíduo vai dar dinheiro, ou cumpre os rituais que aquela religião estabelece, e a culpa permanece. Porque o que tira a culpa do ser humano, o que nos liberta da culpa, é a graça que emana de Jesus. É aquela palavra proferida por Jesus na cruz que diz assim: está consumado. O pecado foi vencido. E quem estiver em mim está livre do pecado. Pode viver livremente uma experiência de gozo com o Pai. Os ídolos escravizam porque eles manipulam as pessoas pela culpa. Os adoradores dos falsos deuses sempre têm um fardo sobre os ombros, sempre tem algo pesando sobre eles, porque eles, via de regra, manipulam os indivíduos, os convencendo de que eles devem alguma coisa. Os ídolos escravizam pelo medo. Medo de morrer, medo de que males diversos possam acometer a vida daquele que é adorador do ídolo. Os falsos deuses dizem: olha, se você não perseverar em me servir, maldições, desgraças e misérias diversas vão acometer a sua existência. Os ídolos, eles lidam com o medo que o ser humano tem da ruína, de perder, de retroceder a uma condição material, econômica, moral, o medo. Já o nosso Senhor, o nosso Salvador, que graciosamente nos chamou para si, nos livra desse medo dizendo: não tenham medo. Quem pode nos separar do amor de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos apresenta aquela linda poesia acerca desse amor que nos une a Deus, que nos uniu a Deus e que é impossível de ser quebrado.
de ser desfeito. Quem nos separará do amor de Deus? É dor, é sofrimento, é altura, é profundidade, é coisas do presente, é coisas do porvir. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Os ídolos vão dizer: fique esperto. Ou melhor dizendo, aqueles que falam pelos ídolos, porque os ídolos têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Mas aqueles que usam os ídolos, aqueles que falam por meio dos ídolos, estes tentam a todo custo impor medo, para por meio do medo manipular as pessoas a cumprirem os seus propósitos, dar dinheiro, servirem em obras, em ações que de algum modo beneficiam aqueles que manipulam os ídolos. Mas em Jesus nós somos libertos desses ídolos que amedrontam. Em Jesus nós somos livres também desses deuses falsos que escravizam por meio da ambição, que ficam alimentando, que ficam incitando, que ficam fustigando essa propensão humana a ser ambicioso, ambiciosa. Nós temos um desejo, uma cobiça que é próprio da nossa natureza pecadora, decaída. E os ídolos sabem bem disso. Colocam uma oferta tentadora de um crescimento mágico, repentino, instantâneo. Faça isso e magicamente você vai avançar de um patamar de pobreza para um patamar de riqueza, ou de um patamar de média condição econômica para uma condição econômica elevadíssima. A ambição, os ídolos ficam mexendo com as ambições. Já o nosso Deus diz: olha, é graça. Eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios, e eu vou cuidar de vocês também. Se preocupem em cada vez mais se parecer com meu filho. Busquem primeiro o reino de Deus. Entendam, pratiquem, internalizem o reino de Deus e deixa que essas coisas que são próprias desse tempo, o comer, o vestir, o morar, eu cuido. Graça. A graça revelada em Jesus, ela de uma maneira muito poderosa nos liberta dos ídolos. A liberdade espiritual proporcionada em Jesus passa por essa libertação de toda forma de idolatria. Tudo aquilo que se propõe a ser Deus na nossa vida, mas não é Deus, e que escraviza, e que nos torna pessoas amedrontadas, medrosas, cheias de culpa, cheias de desejos desmedidos e ilegítimos, tudo isso cai por terra quando Jesus entra na nossa vida e diz: a minha graça te basta. A liberdade espiritual que nós desfrutamos em Jesus, ela também é proporcionada por uma libertação do legalismo, porque o legalismo também escraviza. Aqui no capítulo 5, verso 4, do texto que nós fizemos leitura, o apóstolo Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-nos na lei, e da graça decaístes. Essa graça maravilhosa também nos livrou de termos que cumprir regras infinitas para nos sentirmos bem diante de Deus. Esse legalismo, ele nos escraviza, alimentando uma vaidade religiosa. O religioso, ele é viciado em ser um fiel cumpridor de todas as regras, porque isso alimenta o seu ego. Ele tem a sensação de que ele é melhor do que o seu próximo, ele é mais qualificado do que o seu próximo, porque a sua espiritualidade se reveste de uma obediência a todas as leis impostas pela religião. Só que isso escraviza, isso mata.
Isso nos tira o gozo espiritual. A fé passa a ser um fardo. Quando Cristo profere aquela palavra linda, aquele convite lindo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Esse jugo é justamente o conjunto de normas e leis que um religioso, um judeu, tinha que cumprir para se sentir bem diante de Deus, para se sentir bem diante da sua comunidade. Jesus diz: olha, venham a mim, porque na minha comunidade de discípulos, a lei é uma só: amem uns aos outros, amem a Deus sobre todas as coisas, e amem uns aos outros. Jesus graciosamente nos libertou do legalismo, e Paulo, de uma maneira muito enfática, diz: olha, vocês que estão buscando circuncisão, vocês que estão retomando uma religiosidade bastante judaizante, conectada com o regramento da religião judaica, vocês estão se desligando de Jesus. Verso 4: vocês que procuram uma justificação, vocês que se envaidecem de serem justificados por mérito próprio, porque cumprem a lei, vocês estão desprezando Jesus e vocês decaíram da graça. Que palavra forte, meus irmãos. Mas os religiosos estão tão viciados, escravizados, por serem fiéis cumpridores dos regramentos religiosos, que muitas vezes não se preocupam com isso. A comunidade de Gálatas, ela estava vivendo um assédio de mestres judaizantes. Ela estava vivendo um assédio também de algumas outras religiosidades pagãs que eram próprias daquela região da Galácia. A Galácia, segundo os estudiosos, os biblistas, era famosa por ter uma quantidade enorme de religiosidades, de divindades, de cultos diversos. E aquela comunidade estava sendo assediada pela idolatria, pelo legalismo. Mestres que Paulo diz: olha, minha vontade é que esses que ficam tentando impor a circuncisão, que ficam tentando desvirtuar, que ficam levando vocês a se rebelarem contra o verdadeiro evangelho de Deus, a minha vontade é que esse povo aí seja condenado, que esse povo aí seja duramente castigado por Deus, porque o mal que eles provocam quando eles anulam a graça, quando eles tiram Jesus do centro da vida da comunidade, é um mal terrível. Ele faz com que esse povo se torne novamente escravo de uma religiosidade que não liberta, que não eleva, que não dignifica, que não humaniza. A liberdade proporcionada por Cristo, a liberdade espiritual, ela nos livra desse legalismo que escraviza pela vaidade, por alimentar esse sentimento religioso do mérito pessoal. Eu tenho que buscar merecer, eu tenho que ter performances religiosas que me garanta ter prestígio diante de Deus, quando na verdade nós temos alguma honra diante de Deus porque nos valemos dos méritos de Jesus. E o povo que vivia lá na região da Galácia, a comunidade lá dos Gálatas, estava retornando para aquela fé escravizante, aquela fé que não gera uma caminhada de progresso rumo à liberdade, pobre do Espírito do Senhor. Sem o Espírito do Senhor não há liberdade, sem o Espírito do Senhor há escravidão. Essa liberdade espiritual
que Cristo nos proporciona nos livra desse legalismo que também nos escraviza a partir de uma obsessão por pureza. O legalismo coloca na cabeça dos religiosos que se ele não cumprir aquele rito, ele está sujo. Ele não tem mãos limpas, ele não tem coração limpo, ele não tem mente limpa, ele precisa cumprir aqueles ritos. Os judeus tinham essa obsessão por pureza. Não tocar em tal coisa, não falar com tal pessoa, não fazer tal coisa no tal dia, porque é um dia santo. Se eu faço aquilo que é proibido, eu fico impuro. Se eu falo isso, eu estou impuro. Se eu me relaciono com tal pessoa, eu fico impuro. Esse legalismo escraviza pela obsessão por pureza. Quando, na verdade, nós só conseguimos ser puros, quando estamos em Cristo Jesus. É a humanidade de Jesus, é o caráter de Jesus, é o amor manifesto por Jesus que nos torna pessoas puras. Cristo não tinha medo de se tornar impuro mediante o toque, o contato, o relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Cristo não tinha esse medo, porque a visão de Jesus é que era Ele quem tinha poder para purificar. Estava nele o Espírito de Deus, o Espírito Santo que ele recebeu mediante o batismo, o Espírito que repousou sobre ele em forma de pomba, aquele Espírito que o faz ser reconhecido como Filho de Deus, o Messias. Esse Espírito nos potencializa a levar pureza para os ambientes, para os lugares, para os relacionamentos e para as pessoas com as quais nós mantemos contato. Mas a escravidão do legalismo coloca na minha cabeça: eu hoje me tornei uma pessoa absolutamente desprezível, me tornei a escória, o lixo, porque eu estou sujo, porque eu não cumpri tal regra. Isso é escravizante, isso é opressor. Você pensa, pastor, até aqui no seu sermão eu não estou me identificando muito. De fato, nossa comunidade de fé, ela tem uma visão outra, muito diferente, acerca do legalismo. Na questão da idolatria, é bem provável que muitos de nós já incorremos nesse erro de retornar a uma espiritualidade idólatra, escravizante, que nos manipula pelo medo, pela ambição, pela culpa. Mas quanto ao legalismo, somos um pouco mais imunizados, mas ainda assim tem muita gente dentro das igrejas presbiterianas, históricas, que são legalistas e que querem impor o seu legalismo, porque acham que a igreja só vai ser pura e santa se cumprir uma série de regrinhas, aqueles famosos, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. O legalismo escraviza porque ele nos desumaniza, nos torna insensíveis, gente de coração petrificado. Eu não me preocupo mais com os afetos, eu não me preocupo mais com a empatia com o outro. Me basta, enquanto religioso legalista, cumprir regra. Mas, irmão, você passou ali, você não viu aquele seu irmão que estava precisando de uma palavra, de um cuidado? Não. Eu obedeço. Eu não bebo, eu não me prostituo, eu não faço coisas que são reprováveis dentro da nossa cultura evangélica. Eu já faço a minha parte. Mas, irmão, a solidariedade, o amor é mais importante, é mais elevado do que o cumprimento das suas regrinhas. Não. Eu faço a minha parte. Esse coração petrificado pelo legalismo é o que faz com que pessoas se dirijam para a porta de um hospital e chamem uma criança de 10 anos de idade de assassina. Porque dentro da lógica legalista, da lógica de cumprir regrinha,
e onde as regrinhas são muito assim óbvias na cabeça desses religiosos. É simples, tudo é muito simples, não tem complexidade, não tem paradoxos, não tem uma leitura que passa por perceber as dificuldades de aplicar naquele caso concreto o que seria a vontade de Deus. Não, o legalista, para ele é tudo na letra da lei, é preto no branco. Ele deixa de ser sensível, de ter compaixão. Logo, ele fica escravo de um coração petrificado, um coração desumanizado. Jesus nos libertou do legalismo. E a gente, sobretudo, consegue enxergar o que pode ser feito para defender a vida, a dignidade humana. Quando Jesus estava dentro de uma situação que envolvia o que é legal e o que é ilegal, ele estava colhendo alimento para os seus discípulos no sábado. Eles, olha, primeiro que eu sou o Senhor do sábado, eu estou acima da lei, eu sou maior do que a lei, eu sou a própria lei. Eu sou a lei que se fez carne. E segundo, que para mim, a vida humana está acima das suas regrinhas. Mas a liberdade proporcionada por Jesus nos coloca dentro dessa visão do Evangelho que é pró-vida, que tem assim uma empatia pelos pequeninos, por aqueles que Jesus preferencialmente abraçou e caminhou. Segunda liberdade que o apóstolo Paulo nos ensina quando escreve aos Gálatas, a liberdade sociocultural. Em Cristo nós alcançamos uma liberdade sociocultural. Segundo Paulo, Jesus nos livra dos muros sociais. Gálatas 3, 28, tem uma fala lindíssima. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo diz que em Cristo nós somos incluídos numa grande família, a família de Deus, de maneira que todos os muros sociais caem por terra. As caixas, aquelas caixinhas que encaixotam as pessoas dentro de um espaço delimitado na sociedade, impede que ele interaja, que ele abençoe, que ele se una ao próximo na sua dor, nas suas lutas, tudo isso cai por terra. Esses muros étnicos não fazem mais sentido a partir de Jesus. Eu sou grego, eu sou judeu, a minha etnia é superior à sua. Em Cristo não pode existir supremacismo cultural, não existe cultura superior à outra. Todas as culturas são, de algum modo, eivadas de elementos pecaminosos, são recheadas de lógicas, de valores, de princípios que são contrários à visão de Deus, a visão que Deus tem para o ser humano, de dignidade, de santidade. Todas as culturas têm elementos ruins, malévolos, diabólicos, e todas as culturas têm especificidades que são bonitas, que são belas, que Deus não se opõe. E Paulo está dizendo, em Cristo, não importa se é grego, se é judeu, se é cirofenício, se é romano, o que importa é que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus esteja nele, permitindo que todos os valores e princípios do reino de Deus invadam aquela cultura, seja qual ela for. A cultura latina, a cultura europeia, a cultura norte-americana, a cultura africana, a cultura asiática, a cultura do Oriente Médio,
Não importa que cultura nós estamos inseridos, desde que o Espírito do Senhor e o reino de Deus e o Evangelho da liberdade esteja em mim, eu vou operar naquela cultura pela lógica do Evangelho. Não pode existir supremacismo cultural. Infelizmente, a história da missão é marcada por esse imperialismo cultural. Quando a Companhia de Jesus, os jesuítas chegaram no Brasil, eles chegam e impõem a cultura europeia aos índios. Quando os norte-americanos vieram trazendo o protestantismo para o Brasil, eles também vieram trazendo na bagagem esse imperialismo cultural. A cultura norte-americana é superior à dos brasileiros. O Mackenzie, a Universidade Mackenzie, fundada pelos presbiterianos, tinha essa ambição: educar os líderes dessa nação a partir dos valores dos presbiterianos, para que aí sim o Brasil fosse próspero. Isso é imperialismo cultural. Isso é o desejo de que uma cultura específica seja aquela que tem supremacia, ascensão sobre todas as outras. Paulo diz: olha, ninguém é superior pela origem étnica, cultural, pela geografia onde nasceu, ninguém é superior. Mas também o Evangelho nos liberta e nos dá liberdade sociocultural desses conceitos econômicos. Não existe, diz o apóstolo Paulo aí no verso que nós fizemos leitura, escravo, livre. O escravo era aquele que, do ponto de vista econômico, era escória. Ele não tinha qualquer tipo de importância dentro da estratificação econômica. Ele era coisa, ele era objeto. Ele tinha um proprietário, ele tinha um dono. Ele não era nem categorizado mais como gente, como ser humano. Não tinha direitos, só tinha deveres. Tinha que cumprir absolutamente a vontade do seu dono. Mas Paulo diz: não existe isso de quem é escravo, de quem é rico, de quem é pobre, de quem é proprietário, de quem tem bens e quem não tem. Em Cristo, nós somos uma família que deve viver a partir da generosidade do reino, da partilha, que deve viver a partir de uma visão de que todo mundo tem valor intrínseco, qualquer pessoa é valorosa aos olhos de Deus. Eu não posso precificar as pessoas: esse vale muito porque é rico, esse vale muito porque mora num bairro chique de Aracaju, esse aqui é importantíssimo porque tem um conjunto de bens valorosíssimos. Não é isso que define o valor do ser humano na ótica do apóstolo Paulo, a partir do encontro que nós temos com Cristo e da inclusão na família de Deus. Quem nós somos na condição de pertencentes à família de Deus? Irmãos. Nós somos irmãos. E eu sempre vou além. Eu me sinto irmão daqueles que têm a mesma fé que eu em Cristo Jesus, e me sinto irmão daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Primeiro porque ele pode ser alguém que Deus elegeu para pertencer à família de Deus, mas ele ainda não sabe. E em segundo lugar, porque ele é meu irmão de caminhada. Nós estamos todos aqui nesse mundo tentando sobreviver. Os males que afetam a mim, afetam o outro. A morte que bate na porta do outro, bate na minha. E essa pandemia chegou para nos mostrar isso. O mundo, o planeta é uma grande casa. E de algum modo nós estamos muito interligados. O que afeta o outro me afeta. Eu gosto de olhar para todo mundo como meu irmão. Um potencial irmão de fé e meu irmão enquanto ser humano.
que sente as mesmas dores que eu. Ah, mas tem gente que tem dinheiro. Mas esse que tem dinheiro, esse que não passa privação econômica, tem dores na alma que são comuns às minhas. Paulo diz: olha, eu agora sou livre, você é livre para se relacionar com toda e qualquer pessoa, percebendo essa pessoa como um igual, como um fraterno, um irmão de caminhada. Jesus, em outra ocasião, eliminou essas diferenças, chamando seus discípulos de amigos. Olha, já não vos chamo servos, mas chamo vocês de amigos, porque eu tenho falado com vocês da minha intimidade, de coisas que Deus revelou ao meu coração. É uma liberdade sociocultural que nós temos a partir desse encontro com Jesus. Preconceitos, rótulos, tudo isso cai por terra. A libertação dos muros sociais derruba os muros étnicos, derruba os muros econômicos e derruba os muros ideológicos. O apóstolo Paulo diz: olha, em Cristo, não existe homem, não existe mulher. Essa ideologia patriarcal, machista, não tem razão de ser quando todos nós somos um em Jesus Cristo. Pertencemos ao mesmo corpo, à mesma comunidade de fé. A circuncisão, ela tinha uma finalidade que era incluir o israelita, incluir aquele que era judeu da gema na aliança com Deus. Só que ela era exclusiva, obviamente, para os homens. As mulheres não eram incluídas na aliança diretamente. Elas eram incluídas quando se casavam com os homens. O batismo, e essa é uma beleza que às vezes a gente não se apercebe no batismo proposto por Jesus. O batismo nos inclui numa aliança com Deus de uma maneira democrática. Mulheres podem ser batizadas, crianças podem ser batizadas, homens podem ser batizados. O elemento biológico da circuncisão restringia aos homens, mas aqueles que são batizados a partir do Espírito de Deus, no Espírito de Deus, aqueles que morrem com Cristo e ressurgem com Cristo, podem ser de qualquer gênero. E quando são colocados todos na mesma família, eles assentam à mesa em condição de igualdade. Homem não é mais valoroso, não tem mais poder de mando, não é mais relevante para o reino de Deus que a mulher. No reino somos todos servos. Nós somos todos servos. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aí no versículo 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. A lei não é circuncisão, a lei não é lavar as mãos, não lavar a mão. A lei, segundo Paulo, é, verso 14, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade sociocultural que Paulo nos dá promove relacionamentos muito saudáveis, porque eu passo a olhar o meu irmão pela ótica do amor, eu passo a olhar o meu próximo como irmão pela ótica do amor. Liberdade espiritual, graça. Liberdade que me livra dos ídolos, do legalismo. Liberdade sociocultural me faz entender que nós não temos mais uma etnia específica como algo supremo.
A diversidade cultural é linda aos olhos de Deus, desde que redimida, desde que impactada pelo reino. A diversidade de culturas, os afros, os asiáticos, os latinos, os escandinavos, os europeus, todos podem ser pessoas lindas quando são libertadas dos preconceitos. Essa liberdade sociocultural me faz entender que dinheiro é muito importante para Mamon. O Deus Mamon lida com essas categorias de dinheiro, de poder, mas o Deus que se revelou em Jesus Cristo não está preocupado com o dinheiro que você possui, Ele está preocupado com o quanto você está disposto a segui-lo radicalmente, a viver o Evangelho, a se colocar radicalmente como um servo no reino de Deus. E a terceira liberdade, que segundo o apóstolo Paulo, o encontro com Cristo nos proporciona, é a liberdade moral. Aqui nesse texto que nós fizemos leitura, um pouquinho adiante, no versículo 16, Paulo diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para Paulo, liberdade é ser livre da imposição das inclinações carnais, é ser livre para buscar o bem, é ser livre da coação da velha natureza que me força, que me leva, que me impulsiona, que me faz desejar, que me faz querer o mal. Ser livre é ter o meu interior transformado no Espírito de Jesus, para que eu possa, de fato, desejar e praticar o bem. A liberdade cristã, ela se opera também no meu íntimo, por meio de uma transformação da minha natureza, que agora não é mais escravizada pela carne, pelo mal, pelo pecado, mas tem uma inclinação, uma aspiração a tudo que é puro, a tudo que vem da parte de Deus, tudo aquilo que Jesus propôs como estilo de vida, como ética. Portanto, a liberdade cristã é a liberdade para ser moralmente bom, para desejar o que é ético, o que é reto, o que dentro do que Deus estabeleceu como saudável para o ser humano deve ser obedecido e seguido. Essa liberdade que Paulo nos fala escrevendo aos Gálatas, a liberdade moral, ela também foi muito trabalhada dentro da filosofia. Essa discussão sobre liberdade, ela perpassou séculos de discussão filosófica. Para alguns, ser livre era ser livre aqui dentro. Para outros, ser livre era ter alguns regramentos, algumas condicionantes legais que pudessem colocar o ser humano encaixotado dentro de uma liberdade razoável. O que Paulo estabelece aqui nesse texto é que a liberdade, ela passa por um encontro com Cristo, que me leva a construir com o meu próximo uma ideia de liberdade que promove a vida, que me leva, dentro da minha interioridade, a rejeitar cada vez mais aquilo que é destrutivo, aquilo que se opõe ao projeto de vida abundante de Deus, ou seja, o pecado, os desejos carnais, os impulsos da carne, que estão aqui descritos nesse texto muito conhecido de Gálatas, as obras da carne, os frutos do Espírito. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, a embriaguez, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo diz que a verdadeira liberdade é poder não ser escravo desses desejos, é poder escolher aquilo que o Espírito me mostra como algo abençoador para a minha vida. Eu concluo esse nosso encontro
onde estamos conversando sobre a primazia de Jesus na minha liberdade, o modo como Jesus me promoveu a uma condição de livre, verdadeiramente livre, citando Paulo Freire. Paulo Freire diz o seguinte: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. A liberdade não é um projeto individualista. Eu irei construir a minha liberdade a partir dos meus recursos, da minha inteligência, da minha capacidade. Mas a liberdade também não é algo que outro ser humano, os messias desse mundo, irão promover para mim, irão me dar. Eis aqui uma vida livre, receba. Não vai ser um político, um intelectual, não vai ser um cientista, não vai ser o indivíduo que vai descobrir a cura, ainda que ela seja e será muito boa para nós, mas não é, na ótica de Paulo Freire, alguma coisa que vem de fora. Ou seja, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, mas na comunhão com Deus, eu acrescento, na comunhão da comunidade de discípulos, nós podemos construir um caminho de liberdade que glorifique o nome de Deus e que cada vez mais promova a dignidade do ser humano. A nossa vida será tão digna, tão honrada, tão livre, quanto mais estivermos cativos, obedientes a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade espiritual, acessamos a Deus e não acessamos os ídolos, vivemos na graça e não reféns da lei. Liberdade sociocultural, temos relacionamentos livres dos muros, dos rótulos, das caixinhas, dos caixotes que as pessoas se colocam dentro e se isolam, das bolhas. Vivemos livres para amar de uma maneira muito liberal. Em Cristo nós conseguimos ser moralmente próximos da santidade que Jesus viveu aqui na terra. Em Cristo nós conseguimos ter a capacidade de escolher o bem. Em Cristo nós conseguimos viver centrados numa lógica de bondade verdadeira. É em Cristo que nós somos livres. Não se engane, qualquer projeto longe de Jesus é escravizante. Que Deus nos abençoe e que cada vez mais a igreja do Senhor seja livre, liberta e promova a libertação a partir da vida de Jesus. Quero respirar o ar de um novo lar e avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi das paisagens conhecidas. A fronteira da poesia encontrar, onde nasce cada rima, tendo como cama grama e teto céu, esquecer minhas feridas. As memórias desta vida vou plantar e as regar com recomeços. Nem 1000 dicionários poderão conter
adjetivos que os descrevam. Fecho os olhos e encho o peito do ar de um monte onde rico e pobre comerão na mesa do rei. Fecho os olhos e encho o peito do ar de um monte onde rico e pobre comerão na mesa do rei. Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez uma alegria estarmos aqui neste momento família, eu e meus pais, juntos e unidos para cantarmos e entoarmos um louvor a Cristo. Venha conosco, vamos juntos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Semana de paz para todos. Antes de dar início ao seu ministério público, Jesus abriu o rolo da lei no livro do profeta Isaías e leu aquilo que seria a sua missão aqui na terra e que também é a missão da sua igreja aqui na terra. O evangelista Lucas, no capítulo 4, versos 17 e 18, assim registra: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse plano ministerial de Jesus é também o plano
de ação missionária da Igreja de Cristo aqui na terra. Vamos ser enviados nesse momento para fazer missão e que possamos sair cheios de paixão missionária, para que a nossa ação seja tão libertadora quanto foi a ação ministerial de Jesus aqui na terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus habilite essa igreja do Senhor chamada IPI de Aracaju, empodere todos os discípulos de Cristo espalhados pela face da terra a levar libertação, a promover a liberdade que é própria do reino de Deus. Que essa bênção nos empodere para sermos instrumentos de libertação na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados, fique na sua casa. Se você pode e tem esse privilégio, fique na sua casa. Aguarde a manifestação libertadora de Deus. Em tempo oportuno, nós vamos voltar a gozar de uma liberdade que tínhamos, a liberdade de nos movermos por essa terra, levando o Evangelho de Jesus, proclamando as boas novas e sendo a encarnação do amor de Deus na terra. Fique em paz, o Senhor é conosco. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Teu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Teu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Teu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. todo louvor, Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. todo louvor, Todo honra e louvor, poder, honra e glória e poder, majestade ao soberano